a gente volta a Brasília para falar agora do futuro governo Lula. O presidente eleito aguarda o fim da articulação da PEC do estouro para anunciar os novos nomes do seu ministério. Há 11 dias da posse, Lula confirmou apenas 7 ministros. Tainá Farfã, de Brasília, tem mais informações. Fala, Tainá. Oi, Raquel. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. A expectativa é que Lula anuncie novos chefes, da Esplanada dos Ministérios já nessa quinta-feira. Ele aguarda ainda o término da articulação em torno da proposta de emenda à Constituição, da PEC do estouro na Câmara dos Deputados, que está em discussão, a gente está acompanhando de perto aqui na CNN. Hoje, eu conversei com o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse que Lula já tem o desenho formado de pelo menos 90% desses nomes que vão chefiar a Esplanada dos Ministérios no novo governo. Esses 10% ele está aguardando ainda esse término da articulação e da votação da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Isso porque Lula vai observar como vai ser o placar final e qual texto que vai ser aprovado. A gente lembra que lá na Câmara dos Deputados há uma resistência muito grande em torno da proposta, há uma articulação ali, inclusive líderes do PT já foram informados de que o tempo de vigência dessa PEC deve ser diminuído de 2 anos para 1 ano e eles ainda devem colocar algo ali em torno do orçamento, Mexeu também com o humor do Parlamento, do Legislativo, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que acabou declarando como inconstitucional as emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Então, os parlamentares tentam, de alguma forma, ter domínio sobre esses recursos, esses mais de 19 bilhões que estavam previstos em emendas de relator para 2023 e que agora o Supremo acabou declarando como inconstitucional. Essa ginástica está acontecendo, toda essa articulação nos bastidores do Congresso Nacional. Lula, então, aguarda para ver qual que vai ser o resultado de tudo isso. Se tiver alteração na Câmara dos Deputados, os pontos terão que retornar para serem apreciados no Senado Federal. Por isso, essa previsão de anúncio de novos ministros na quinta-feira. Lula aguarda o término dessa discussão no Congresso para anunciar, até porque isso vai mexer também na negociação dos parlamentares por cargos e ministérios com o futuro governo Lula. Hoje a gente teve a confirmação do nome de Camilo Santana para chefiar a pasta da educação. Lula, então, deve trazer novos nomes e muitos, inclusive Rui Costa disse que a maioria dos ministros devem ser anunciados essa semana. Lula que tem previsão de retornar para São Paulo no dia 22, na quinta-feira à noite, ou no dia 23, sexta-feira, o mais provável para passar o Natal com a família dele em São Paulo. Outra informação que eu queria trazer aqui, Raquel, é que hoje havia uma previsão de anúncio de 2 secretarias, pelo menos, de Fernando Haddad para a pasta da Fazenda. Acabou que esse anúncio foi adiado porque Haddad ficou com a missão de continuar a articulação em torno da proposta de emenda à Constituição e tentar passar ela nos moldes do que o governo Lula gostaria. Acabou que ele já foi informado, inclusive, essa informação dos bastidores, dessa redução do tempo. Ele gostaria que essa PEC fosse aprovada por 2 anos, mas deve ser aprovada por 1 ano. Haddad, então, porque ficou focado nessa articulação da proposta de emenda à Constituição, inclusive com reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou adiando esse anúncio possivelmente para quinta-feira. Há ainda uma expectativa se esse anúncio pode vir amanhã, já que quinta também tem a previsão do anúncio de ministros por Lula, mas Haddad deve anunciar de uma vez um pacotão aí, 4 secretarias. A gente deve ter o anúncio da Secretaria SPE, que é a Secretaria de Política Econômica, além do Tesouro, Receita e Assuntos Internacionais. Então vai ser uma semana, esse restinho de semana antes do Natal, deve ser bastante movimentada e com anúncios importantes aqui em Brasília. Volto com você no estúdio. É assim que a gente gosta, Tainá. Boa noite para você aí em Brasília. E queria voltar já direto com a Dora. Dora, a Tainá descreveu para a gente, o quanto a tramitação da PEC está atrelada à formação do Ministério. A gente entende a necessidade de governabilidade, mas sempre fica aquela sensação, Não deveriam estar escolhendo as melhores pessoas para comandar cada área tão sensível para o nosso país? Ô, Raquel, eu não entendi por que está atrelado. Se o Rui Costa diz que ele já tem 90% do ministério desenhado e a PEC ainda não foi votada, então uma coisa não está atrelada à outra, tá certo?
E essa coisa que eu achei que ficou incongruente. Eu não entendi se está tudo definido, vai o anúncio, a escolha, a formação do Ministério não está condicionada à aprovação da PEC ou ao placar de votação da PEC. Mas é isso, eu acho que isso é um jogo político. Na verdade, o ideal é isso que você falou, né? Escolher as melhores pessoas para cada pasta, mas não é assim que a banda toca. E, falando em banda, na toada da banda, eu gostaria de voltar só um pouquinho na questão do Lira, aquela pergunta que você faz: quebrou ou não quebrou as pernas do Lira? Acho que o otimismo, louvo o otimismo do professor Miguel Reale, mas sou obrigada a não compartilhar, porque na política tudo se ajeita, como a gente viu. No domingo, até domingo, o Lira tinha um poder total sobre o orçamento, coisa que a gente já saberia que não se repetiria de alguma forma ou de outra no governo Lula. Na segunda-feira, parecia que tinha zero. 24 horas se passaram e na política tudo se ajeitou, porque metade daqueles 19 bi e 400 mil vão ser constitucionalizados, voltaram na forma de emendas impositivas para o Congresso, emendas impositivas, emendas individuais que o governo será obrigado a pagar. Lá no início eu tinha falado que saiu bem para todo mundo. Saiu também para o governo, porque a outra metade será em forma de emendas que ficam a cargo do governo, que ficam sob o guarda-chuva do governo. É o executivo que libera ou não esse dinheiro. Então, ali se fez um acerto que uns perderam, outros ganharam, mas ninguém perdeu totalmente. E eu diria que, em relação à reeleição do Arthur Lira, hoje nem o PT concorda, acha que haverá alguma alteração, que não tem, o partido não tem força para fazer do Arthur Lira reeleito deputado e, portanto, candidato à reeleição no Congresso, fazer do Arthur Lira um inimigo. Isso seria enveredar por um caminho extremamente minado. Dora, a única leitura que eu consigo fazer das informações incongruentes da postura do Lula eu já tenho 90% dos ministérios definidos, mas eu não anuncio porque eu deixo todo mundo na expectativa e quem sabe assim votam comigo na PEC. Isso, Raquel, concordo muito com a sua visão, com a sua leitura. Professor, a Dora trouxe de volta uma provocação para o senhor, se na visão dela o Lira continua muito forte. E ele parece estar tentando influir nessa decisão toda, nesse xadrez dos ministérios. E aí eu trago a mesma provocação que eu trouxe para a Dora para o senhor. É assim que a gente devia definir o primeiro escalão do governo? Não, evidentemente não é. É lógico que tem que haver composição política, tem que haver entendimento com os partidos, que, aliás, muitas vezes não está ocorrendo, porque o PT está indo com muita gula atrás dos ministérios e pondo dúvidas quanto à participação, por exemplo, da Simone Tebet, que seria um erro gigantesco do Lula não conceder ao PMDB e a Simone Tebet o ministério que ela merece pela contribuição que ela deu à campanha. Mas eu acho que, continuo afirmando que eu acho que quebrou um pouco a perna do Lira. Por quê? Porque ele deixou de conduzir o processo, né? Agora estão negociando com uma parte, mas ele não é mais o extorsionário que ele era. Ele não tem mais a competência para fazer exigências como ele tinha quando ele tinha nas mãos o orçamento secreto. É uma diferença imensa entre o orçamento secreto e o que hoje se decidiu, que serão as emendas individuais, que são emendas impositivas, né, mas que também passam pelo crivo do Executivo. Né? É impositivo, mas passam pelo crivo do Executivo. E as outras serão determinadas de acordo com o controle do Executivo. Ele não tem mais aquela força que ele tinha quando tinha orçamento secreto. Né?
que não tinha transparência, que tinha benefícios aos seus apaniguados, com prejuízo imenso para o país, porque é um país sem planejamento. Repete-se essa expressão, uma balcanização do orçamento. Não existe ordenação, não existe esquematização de gastos para políticas administrativas específicas, nada disso. Havia ali, era realmente a fruição do dinheiro público para interesses pequenos dos deputados eleitoralmente. Isso deixou de existir. Então, eu creio que ele perdeu uma boa parte da sua força. Por que ele criou o orçamento secreto? Porque ele precisava do orçamento secreto para dominar a Câmara. Então, e isso ele não tem mais. Agora, eu creio que isso é muito bom para o Lula. É muito bom deixar de ter esse orçamento secreto, que, aliás, seria uma mancha inicial muito grande, o governo já começar com um orçamento secreto que é das maiores instrumentos de corrupção que já houve nesse país.